Olá, eu sou o Anderson Justino e neste vídeo vou explicar como se deu o processo de independência do nosso Brasil varonil. Ao longo do vídeo vão surgir temas que foram abordados mais profundamente em vídeos exclusivos a eles, então aparecerá um card na tela e também terão links no primeiro comentário fixado para você conferir cada um. Bom, para entender como se deu o nosso processo de independência, devemos voltar a 1808, quando Dom João VI vem com a corte para o Brasil, para escapar das tropas de Napoleão. Agora, a sede do poder do Império de Portugal estava aqui, no Brasil. Já em 1815, o Brasil oficialmente deixou de ser colônia e passou a ser integrante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, deputados brasileiros passaram a atuar também nas cortes portuguesas. Isso gerou diversos atritos com os lusitanos que não viram com bons olhos a autonomia política que o território brasileiro vinha ganhando. Com a derrota de Napoleão, os portugueses queriam o retorno da família real para lá. Haviam vários anseios da nobreza portuguesa, como a derrubada da administração inglesa, mas o principal era a volta da corte a Portugal e a recondução do Brasil à condição de colônia. Com isso se passaram uma série de revoltas, como a Revolução do Porto, que ocorreu em 1820. Temendo perder o trono, em 1821, Dom João VI voltou a Portugal. Dom Pedro I ficou no Brasil como príncipe regente, mas também foi convocado a retornar a Portugal. Entretanto, ele foi influenciado por intelectuais, elites e movimentos populares a continuar no Brasil. A decisão final veio em 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido como o Dia do Fico, e foi um prenúncio da independência. Em agosto de 1822, Dom Pedro havia partido para São Paulo para resolver conflitos políticos e nomeou a sua esposa, Leopoldina, como chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil. Enquanto Dom Pedro estava em São Paulo, um ultimato chegou de Portugal ordenando o retorno do príncipe regente. Leopoldina então reuniu o Conselho do Estado do Rio de Janeiro e assinou um decreto separando o Brasil oficialmente de Portugal, em 2 de setembro de 1822. No dia 7 de setembro, a notícia chega a Dom Pedro e ele dá o famoso grito da independência. Durante a viagem, ele estava com certos problemas intestinais, que obrigavam a comitiva a fazer diversas paradas e se manter perto do rio Ipiranga. O Independência ou Morte fazia parte do grito de independência, mas a paisagem não era tão pomposa quanto a do quadro de Pedro Américo. Para começar, a guarda de honra ainda não usava aqueles uniformes e o mais provável é que todos, inclusive Dom Pedro, estivessem vestidos como tropeiros e montados em mulas. Cabe salientar que o belíssimo hino da independência foi composto pelo próprio Dom Pedro I e a letra veio do poema Brava a Gente, de Evaristo da Veiga, isso numa data posterior. Houveram conflitos entre Brasil e Portugal e 5 províncias lutaram ao lado dos portugueses, que eram Maranhão, Piauí, Bahia, Grão-Pará e Cisplatina. Para reaver essas províncias foi necessário formar um exército às pressas, e essa guerra durou de 1822 a 1824. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 1824. Portugal só foi reconhecer a nossa independência em 1825, com o pagamento de 2 milhões de libras, que foram obtidas através de um empréstimo da Inglaterra, dando início à nossa dívida externa. A partir disso, os brasileiros puderam desenvolver um senso de unidade e pertencimento a uma nação única, com a sua própria história, cultura e instituições. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like de independência.